Casimiro, eu tenho um recado pra você. Eu tô com uma das maiores diarreias da história, tá ligado? Uma das maiores diarreias da história. Não sei o que eu comi que me deu uma ziquezira fodida. E hoje eu me caguei nas calças, pô. E aí desde cedo eu tô mal, mano. Tô bem mal mesmo. Sabe quando você fica. Tá ligado? Eu recebi uma encomenda aí da Lojas Americanas com várias paradas pra mim, tipo, pô, chocolate, bis, Fini. Aí na sexta-feira, que é o dia do lixo, é porque o lixeiro passa 3 vezes por semana, né? Tem que ver isso aí também. Essa questão do dia do lixo aí. Na sexta-feira, eu pedi uma pizza de lombo com catupiry e de camarão. Já comecei assim na sexta-feira. Aí amassei, não amassei toda a pizza. Comi uma grande parte que sobrou. Pera aí, metade lombo com catupiry, metade camarão. Não é lombo com catupiry e camarão. No meu estômago virou isso, né? Só pra mim. Aí, porra, a Coca-Cola desceu legal. O que eu pedi mais também? Acho que eu não pedi mais nada, não. Sorvetinho. Eu comprei um sorvetinho que eu falei, mano, não como um sorvetinho faz tempo. Amassei também. Obviamente não comi tudo, né? Vontade não me faltava, mas não comi tudo. Aí, porra, isso tudo sexta e sábado, tá? Não é um cocô bacana, um cocô que você faz um negócio e fala, pô, legal. Eu tô com vontade de meter uma jarra de picon, tá ligado? Chegar no vaso. Se você, assim como o Casimiro, sente esses sintomas quando come algo de leite ou seus derivados, preste bastante atenção nesse vídeo, porque provavelmente você deve ter intolerância à lactose. Vamos descobrir o que é isso? O vídeo de hoje é sobre intolerância à lactose, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Bora comigo? Intolerância à lactose é um assunto que provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa sobre, conhecem alguém que tem, ou até mesmo vocês podem ter sido diagnosticados com isso. Mas o que é intolerância à lactose? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é intolerância à lactose, qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, quais são os sintomas, possíveis tratamentos, entre outros assuntos. Bom, o que é intolerância à lactose? Vamos do começo. A lactose é um tipo de carboidrato, um açúcar. É o açúcar que está presente no leite e laticínios, né? Queijos, iogurtes, coalhadas e por aí vai. Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com o tamanho deles. Então, existem aqueles que são os menores, né? As menores unidades de carboidrato, chamadas de monossacarídeos, como a glicose, por exemplo. Existem os disacarídeos, que são formados por 2 unidades de monossacarídeo. E existem as maiores unidades de carboidrato, que são os polissacarídeos, como o amido, entre outros. A lactose é um disacarídeo, ou seja, ela vai ser formada por 2 unidades de monossacarídeo, pela galactose e pela glicose. O nosso corpo ele só tem a capacidade de absorver os carboidratos no formato de monossacarídeos. Então é necessário que uma enzima, que uma substância quebre esse disacarídeo. No caso da lactose, vai quebrar em galactose e glicose. E o que é a intolerância à lactose? É quando a pessoa tem uma incapacidade de digerir essa lactose, ou seja, de fazer essa quebra da lactose nesses 2 monossacarídeos que vão ser absorvidos pelo nosso corpo. Então, é essa incapacidade que a gente chama de intolerância à lactose. Então, nas pessoas que possuem essa enzima, que é a lactase, né? Geralmente as enzimas elas têm uma nomenclatura do que elas vão digerir, mais o sufixo ase, então a lactase vai digerir a lactose. Então, nessas pessoas que possuem a enzima lactase, ela vai ser liberada no intestino delgado e vai fazer a quebra dessa lactose. Já as pessoas que têm intolerância à lactose, não vai haver enzima ali disponibilizada. Então, o que vai acontecer? Essa lactose chega intacta ao intestino grosso. E ali no intestino grosso vão haver bactérias anaeróbias que fazem a fermentação daquela lactose. E aí vão gerar ácido lático e outros gases.
e é isso que vai aumentar a retenção de água nas fezes e vai causar todos os sintomas da intolerância à lactose, que a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. Existe uma estimativa de que 65% dos adultos no mundo sofrem com algum tipo de sintoma quando consomem leite e seus derivados, mas os cientistas acreditam que esse número é superestimado por conta dos autodiagnósticos, então ele deve ser ligeiramente menor. Provavelmente metade dos seres humanos tem essa capacidade de digerir a lactose, enquanto a outra metade não vai ter. Provavelmente você já ouviu assim, fulano tem alergia ao leite, enquanto que o outro tem intolerância à lactose. Essas duas condições, elas acabam às vezes se confundindo, ainda mais no senso comum, para quem não está acostumado com a diferença entre essas duas condições, mas há diferença. Então a intolerância à lactose, a gente já viu, é um distúrbio digestivo. Então ela só vai gerar sintomas quando você consumir determinada quantidade de lactose, e aí vai depender da quantidade que você está consumindo, do nível de intolerância que você tem, e aí você vai ter sintomas digestivos, né, que a gente vai ver melhor sobre eles, mas a diarreia, né, a dor abdominal, entre outros sintomas. Já a alergia à proteína do leite é diferente, vai ser uma reação adversa do sistema imunológico. Então essa condição ela é mais grave, né? Mesmo que a pessoa consuma às vezes um pouquinho de laticínio, um pouquinho de alguma coisa que tenha lactose, ela vai manifestar algum tipo de reação. E aí pode ser tanto digestiva quanto na pele, coceira, né? Formação de placas vermelhas, até mesmo reações mais graves como inchar glote, inchamento de lábio, entre outros. Bom, a maior parte dos mamíferos, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né, nas aulas de ciências e biologia, a maior parte dos mamíferos vai ter, quando está na fase de lactância, ou seja, quando está sendo amamentado, quando é um recém-nascido e até determinado tempo de vida, né, na fase da amamentação, esse bebê, né, ou esse filhote de mamífero, ele vai ter um grande nível de lactase, ou seja, ele vai ter uma alta quantidade dessa enzima que digere a lactose. E aí o que vai acontecer com a maior parte dos mamíferos, incluindo os seres humanos? Após o desmame, o nível de lactase vai diminuindo ao longo da vida, na adolescência, e muita gente chega na idade adulta e acaba descobrindo, manifestando uma intolerância à lactose. Isso vai acontecer com a maior parte dos mamíferos, mas nós, seres humanos, temos uma ligeira diferença. Então aconteceu há cerca de 10 mil anos atrás uma mutação que permitiu que uma parte dos seres humanos continuasse expressando o gene para que a gente consiga continuar tendo a lactase mesmo após o fim da amamentação. Então a gente tem essa diferença em relação aos outros mamíferos. Então existem duas hipóteses, que são duas hipóteses mais aceitas para a origem dessa persistência, né, que a gente chama de lactase persistente. A primeira teoria diz que os seres humanos não tinham essa lactase persistente, não tinham o gene para expressar isso depois do desmame, mas a partir do momento que os seres humanos começaram a consumir laticínios, né, houve essa condição para que essa mutação surgisse e isso acabou sendo selecionado, né, a sua frequência aumentou através da seleção natural. E a outra hipótese diz que os seres humanos já tinham esse gene e aí isso favoreceu com que os seres humanos consumissem os leites e seus derivados. A hipótese mais aceita é a primeira. Por quê? Foram analisados 8 esqueletos do Neolítico e 1 do Mesolítico e não existia ainda esse gene para lactase persistente. Então, provavelmente surgiu depois favorecido pelas condições ambientais daquelas populações ancestrais. Então, a gente pode verificar que determinadas populações têm mais ou menos pessoas com intolerância à lactose. Então, alguns estudos dizem que 70% dos descendentes de africanos, 95% dos descendentes de asiáticos
e 53% dos hispânicos têm intolerância à lactose, enquanto apenas 10% dos americanos brancos vão ter algum nível de intolerância à lactose. Isso, gente, é uma característica biológica isolada, assim como qualquer outra característica biológica, que foi selecionada naturalmente devido ao ambiente em que as populações ancestrais viviam. Então, os cientistas dizem, né, os asiáticos, por exemplo, e os africanos viviam em ambientes muito quentes e onde tinha muita praga relacionada a bovinos. Então, as populações que criavam gado e, consequentemente, consumiam leite e seus derivados no passado, os descendentes dessas populações hoje não têm intolerância à lactose, enquanto que as populações que dependiam mais da agricultura para sobreviver, entre os seus descendentes vai haver um maior número de intolerantes à lactose. Existem 3 tipos de intolerância à lactose. A intolerância à lactose congênita, que é a mais rara, que a pessoa nasce intolerante à lactose, ou seja, em nenhum momento da vida ela tem a capacidade de expressar a lactase, inclusive pode levar o bebê a óbito. Existe a intolerância à lactose primária, que é aquela que eu falei. Você nasce com uma determinada quantidade de lactase grande conforme você está sendo amamentado. Depois do desmame, isso vai diminuindo ao longo da sua vida, da adolescência, e quando chega na idade adulta, você começa a perceber esses sintomas quando você consome leite e seus derivados. Isso é a deficiência primária. E a deficiência secundária é quando você tem uma outra condição de base que vai te trazer essa intolerância. Então, por exemplo, você tem uma doença de Crohn, uma doença celíaca, uma síndrome do intestino irritável, até mesmo uma infecção momentânea, que está te causando uma diarreia, alguma coisa, e aí, por isso, momentaneamente, você está intolerante à lactose. Provavelmente, se você conseguir tratar aquela condição de base, você vai voltar normalmente a conseguir digerir a lactose. E é importante dizer que a deficiência congênita, que é aquela que você já tem quando nasce, e a primária, a diferença entre essas duas é molecular. Na congênita, a pessoa nunca vai conseguir expressar a lactase. Na primária, ela vai até expressar, mas essa expressão vai diminuindo ao longo da vida. Os sintomas de intolerância à lactose vão se concentrar no sistema digestório e vão acontecer alguns minutos ou algumas horas depois da pessoa consumir leite ou seus derivados. Então, os principais sintomas são aumento da motilidade gastrointestinal, fazendo com que a pessoa retenha mais água nas fezes. As fezes serão mais espumosas, aquosas, diarreia, distensão abdominal, borborigmos, que é aqueles barulhos na barriga, fezes mais ácidas e, portanto, um ardor anal, assaduras, náuseas e vômitos, principalmente em jovens, em crianças. Mas repare, todos esses sintomas se concentram no sistema digestivo e são sintomas bem cômodos. Eu, como tenho intolerância à lactose, posso garantir isso para vocês. Só que esses sintomas, eles vão desaparecer caso a pessoa deixe de consumir lactose. E aí você tá, sentindo esses sintomas depois de tomar leite ou algum derivado de leite, você começa a desconfiar que tem intolerância à lactose. O que você deve fazer? Primeiro você vai no médico. O médico provavelmente vai fazer uma avaliação clínica, vai perguntar os sintomas, tudo que você sente quando você consome leite e derivados, e vai provavelmente tirar o leite, para fazer um teste, vai tirar tudo os leites da sua dieta para aqueles sintomas diminuírem. Provavelmente você já é um jovem, ou é um jovem adulto, um adolescente, então você está passando aquele tempo todo com esses sintomas, então o seu intestino está meio inflamado, então ele vai mandar tirar a lactose total, primeiramente, e vai passar exames. Então existem mais ou menos 3 ou 4 exames que são os mais pedidos atualmente. Então você tem um exame que é fornecido pelo SUS, que é o exame de intolerância à lactose mesmo. Primeiro, vai ser medida a sua glicose em jejum, sangue, exame de sangue, para ver o seu nível de glicose, para comparar. Depois você toma um copão de lactose pura, que não é nada agradável, Provavelmente a pessoa que tem intolerância à lactose, eu, por exemplo, quando eu fiz esse exame, eu já comecei a sentir vários sintomas tomando essa lactose.
Então isso já é um indício de que provavelmente você é. Mas aí você vai fazer seu exame. E aí eles vão pedir teu sangue, né? Vão colher teu sangue, provavelmente meia hora, e vão fazer essa medição. Se você for intolerante à lactose, a sua glicose se mantém inalterada. Se você não for, vai haver variação em relação à sua glicose de jejum. Esse exame, inclusive, é fornecido pelo SUS. Um outro exame possível é o exame da respiração, onde o paciente vai lá, expira num aparelho, porque a respiração da pessoa que tem intolerância à lactose é uma respiração mais ácida, né? E também tem o exame das fezes, onde você mede lá o nível de acidez das tuas fezes. Hoje em dia também tem testes genéticos, não são tão comuns, mas já podem ser feitos. Lembrando, gente, intolerância à lactose não é doença. É uma condição que pode ser perfeitamente controlada e você pode ter uma vida normal. Então, quando você descobre que tem intolerância à lactose, o médico geralmente manda tirar toda a lactose da sua dieta, primeiramente, para parar aqueles sintomas. Depois, provavelmente, ele vai fazer, né, vai te dar dicas para você ir consumindo poucas quantidades para ver até quando o seu corpo aguenta, né? Para ver o nível dos seus sintomas, o nível da sua intolerância. Uma dica é comer fracionado. Então, por exemplo, eu consigo comer uma fatia de queijo, por exemplo, de manhã e uma de tarde. Você não vai pegar e comer 3 fatias de queijo de uma vez. Então, ao invés de você fazer isso, você come uma de manhã e uma de tarde. Esse fracionamento geralmente dá certo. Tem gente também que fala para consumir, por exemplo, você vai tomar leite de manhã, não tome em jejum. Toma meio copo de leite com pão, por exemplo. E aí isso vai te ajudar a não ter tantos sintomas. Para mim, isso não funciona. Né? Leite, iogurte, nada disso, eu passo bem mal se eu for tomar. Mas tem gente que funciona. É importante que você não tire o cálcio total da sua dieta, o leite, os laticínios. Vá fazendo esses desafios, né? Para você ver até quanto seu corpo aguenta. Mas também tem outras fontes de cálcio. Feijão, lentilha, vegetais verdes escuros são fontes de cálcio. E é claro, existem produtos no mercado que são sem lactose, porque eles vêm com a enzima lactase adicionada. Leite, hoje em dia tem leite condensado, tem queijo, são produtos mais caros. Mas para quem consegue comprar é uma opção. E também a gente tem a suplementação, que é uma enzima que você toma antes de você comer lá sua pizza, seu salgadinho, sorvete. E alguns minutos depois você pode consumir, que essa enzima vai ficar disponível no teu intestino para você consumir lá a sua lactose. E claro, você tem a opção também de fazer a suplementação através da enzima. Então você toma a enzima, né? Geralmente é um comprimidozinho, antes de você comer seu sorvete, seu salgadinho, sua pizza, e alguns minutos depois você consome lá o seu alimento, porque essa suplementação é a lactase, vai ficar disponível lá no teu intestino para fazer a digestão. Por último, e não menos importante, a gente precisa falar um pouco sobre como assuntos da biologia são usados como argumento para corroborar teorias racistas. Provavelmente você já deve ter visto aí hoje em dia influencers, pessoas, sei lá, normais, tirando foto, fazendo vídeo, né, pessoas fascistas, grupos neonazistas, tomando o leite como uma forma de desafio. Né? Eu te desafio a tomar o leite. E aí as pessoas que conseguem tomar o leite são os puros, né? A raça pura, conforme eles falam. E quem tem intolerância à lactose são considerados inferiores por esses grupos. Lembrando, as populações que eu falei, que são descendentes de africanos, de asiáticos, aqui na América Latina a gente também tem muita gente com intolerância à lactose. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ter, né, dos brancos um menor número. Mas isso é apenas uma característica biológica, isolada como qualquer outra característica biológica. Não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade. É uma condição biológica isolada como qualquer outra condição, né? Como, por exemplo, determinadas pessoas terem uma maior quantidade de melanina na pele, enquanto outras terão menos. Não quer dizer nada em relação à superioridade ou inferioridade, mas esses grupos acabam usando de hábitos alimentares e características biológicas para corroborar essas teorias raciais e trazer práticas de subjugação. Isso não é a primeira vez que acontece na história. No século XIX, a gente tinha uma ideia de que
o homem que consumia muito arroz e milho ficava um homem afeminado e fraco, porque o homem de verdade comia carne. Então, essa ideia de que essas populações da Europa e dos Estados Unidos são os fortes e devem subjugar, colonizar os fracos, né? Os asiáticos, os latino-americanos e os africanos. Então, gente, o que eu fiz no início foi apenas uma brincadeira. Eu não sei se o Casimiro tem ou não tem intolerância, tá? Porque a gente precisa ir no médico fazer exame para ser diagnosticado. Bom, espero que vocês tenham curtido. Eu fico por aqui. Lembrando, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Você pode me ajudar com qualquer valor a continuar meu trabalho. Me ajude a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!